Bom dia, pessoal. Estamos iniciando a aula de número 3 do nosso curso. O tema de hoje é processamento de sinais. Nós vamos ver rapidamente uma revisão superficial sobre o assunto, visto que vocês têm uma matéria exclusiva para isso. O intuito aqui é focar em sinais medidos, como o próprio título da aula de hoje sugere. Então está aqui, sinais medidos é o foco da aula de hoje. Qual que é o objetivo, né? O objetivo, na verdade, ele foi até difícil fazer o objetivo, porque você já tem a matéria feita, mas vamos dizer que é entender o significado dessa expressão, que eu sempre gosto de começar dessa forma, qualquer assunto. Não pode ter dúvida do que seria um processamento de sinal. Depois a gente vai conhecer alguns tipos, né? Eu posso processar o sinal digitalmente, analogicamente e outras variantes disso. Iremos discutir alguns exemplos exatamente desses tipos falados anteriormente e, finalmente, propor um trabalho assíncrono para que todos possam efetivar numa prática, em algum exercício e fixar a aprendizagem. Novamente, quando eu estiver passando os slides, vocês ficam à vontade para fazer a intervenção necessária. Basta fazer uma pergunta, ela pode ser acionada pelo chat ou pode também começar pelo áudio normalmente. Tá. Fomos lá, pesquisamos, fizemos uma lição de casa. O que significa processamento de sinais? Olha que lindo. Ato ou efeito de processar. E eu não peguei o termo jurídico, né? Porque o dicionário apresenta mais informações sobre o termo jurídico. Eu peguei um termo genérico. Então, uma definição genérica encontrada no dicionário é ato ou efeito de processar. Essa é a armadilha que muitas vezes a gente encontra em dicionário, é que você procura sobre uma informação e chega a outra que é muito similar, né? Processamento veio de processar. Não ajudou em nada, pelo menos para uma pessoa que realmente tivesse interesse em procurar. E aí você tem que procurar essa outra palavra sem nenhum tipo de preguiça, senão não vai agregar essa pesquisa inicial. Então, o que seria processar? E essa primeira versão aqui é a que mais tem a ver com medição. Observe bem. Ver se há exatidão, correção. Ou seja, é aquele processamento de digerir, de engolir, de entender. Esse segundo também é muito bom com o nosso tema. Conferir, verificar. Então observe que esses dois aqui nos atendem. Entretanto, tem isso daqui, que é processar na área de informática, que também nos atende quando a gente estiver fazendo o processamento digital já num computador via software. Aí nos atende. Se o processamento for antes disso, aí os temas acima é que nos atendem. Coloca aí eu no chat, por favor. Alguém que realmente entendeu e diferenciou alguma coisa, melhorou um pouco a ideia sobre processamento de sinal aí. Porque, assim, eu sei que foi básico isso aqui, mas é sempre bom dar uma olhada na definição, né? Ok. Obrigado. Então, é importante a gente sempre buscar a definição, mesmo quando a gente acredita que já saiba o assunto, porque sempre vai ter algo a agregar. Tem a ver com aquela ideia de que o conhecimento é 2D e a informação é 1D. Não sei se vocês já ouviram aí, alguém já ouviu essa expressão aí? Eu aprendi uma vez e adotei como regra. Alguém sabe do que eu estou falando? Quer que eu explique melhor isso? Nunca ouviu falar? Tá, então eu vou fazer um desenho aqui, vou apagar isso aqui e vou fazer um desenho rápido para tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Quando você tem informação, e eu vou pôr só um i aqui, a informação tende a ser um dado. Eu gosto de usar o exemplo de matemática, que eu tenho muita facilidade de explicar, que é a área que eu domino. Então, vamos supor que você aprendeu somar em matemática. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, não interessa a operação, 46
mais 10 são 56. Ok. Agora, conhecimento. Se eu te perguntar, quanto que é 56 menos 10? Não foi informação dada, não foi nada te informado a respeito da subtração. Te peguei de surpresa. Entretanto, com esta informação e alguma lógica, algum raciocínio, algum entendimento do significado do igual, você pode pensar e deduzir por sua conta que 56 menos 10 será igual aos 46, pois você já sabe que 46 mais 10 são 56. Isso aqui é conhecimento. O conhecimento vem com a prática, com o exercício, com a aprendizagem. A informação a gente passa, é uma explicação, uma informação. Não é garantido que a pessoa conhece só porque tem informação. Então, a ideia do 2D e 1D, né? Aqui é de uma dimensão, aqui de duas dimensões. A ideia que eu fiz foi essa, ó. Você tem aqui a informação. Se você entendeu boa parte da adição, você tem esse conhecimento aqui. Agora, se porventura você entendeu que se você sabe somar, você sabe subtrair, você ganha mais um pouco aqui. E a sua pizza vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até ela virar um Pac-Man. Por que que ela para no Pac-Man, segundo o meu ponto de vista? Porque sempre haverá algo novo a se conhecer sobre um assunto que acha-se que se conhece tudo. Essa é a minha intenção aqui de explicar um pouco de humildade, porque a humildade é essencial para o aprendizado. Beleza aí? Álvaro, Guilherme, tranquilo? Então, se vocês tiverem essa visão, vocês vão tentar sempre preencher seu Pac-Man, né? Ou a pizza. Essa é a ideia. Então, vamos para a próxima informação. Tipos de processamento de sinais. Quais são os tipos que eu levantei? Não está restrito a estes, mas eu trouxe só o analógico e o digital, tá? Analógico, quando a gente pensa analógico, digital, e a gente que é da elétrica, a gente pensa que tudo na vida é elétrico. Mas não. Existem controles pneumáticos, controles hidráulicos, né? Tem também alguns controles mecânicos, atuadores mecânicos, medidores mecânicos, enfim. Então eu citei aqui que eu posso processar um sinal hidráulico, um sinal pneumático, um sinal mecânico. E aí nós vamos ver nos exemplos aí do que se trata. Já os sinais digitais processados, eu creio, me ajudem aí com a participação, que é isso aqui que vocês viram em PDS. PDS foca muito no digital. Estou errado? Alguém para colaborar? Certo, né? Então, agora, lá em PDS, você viu algum processamento via hardware? Alguém tem um exemplo de processamento de hardware? Não? Ninguém? Então, eu vou apresentar um... Professor, sim, pois não. no caso de PDS, eu acho que a gente não viu direito essa parte de processamento, a gente viu mais uma parte de tratamento, sabe? Tipo de filtro, esse tipo de coisa. Eu não sei se encaixa com o processamento isso. Se encaixa. Lembra do condicionamento? No Aham. condicionamento cita filtro e tal. Condicionamento e processamento e até mesmo apresentação de resultados, de dados, esses três, eles são assim, meio que, né, irmãos, moram na mesma casa. É muito comum eu não perceber no circuito onde que começou ou terminou um. Tudo bem? Isso em Uhum. circuitos. Agora, em software, aí complicou de vez. Por quê? Porque como que eu vou falar que é um condicionamento de sinal se ele já foi adquirido, se ele já está no computador? Então ele se torna processamento de sinal. E se ele está no computador, virou processamento e eu mostro para você o resultado, agora é tratamento, é apresentação de resultados, apresentação de dados, que é o próximo assunto. Entendeu agora? Entendi. Então, tudo que você fizer via software,
vai acabar caindo mais no processamento do que no condicionamento. Mas, via software também tem apresentação de dados, não confundir. Na hora que você estiver processando algo para apresentar, a gente chama já de apresentação de resultados. Ok? Sim, e no caso, o que seria o processamento via hardware? Eu vou mostrar um exemplo que eu achei bem simples e bacana que vai te ajudar na sequência, tá bom? Tá, beleza. Valeu. Posso seguir então, pessoal? Claro, eu trouxe só o que veio à minha mente, sob meu entendimento que seria importante para nós da elétrica e da automação. Todo mundo sabe que o hidráulico e o pneumático é usado menos hoje. Está compensando mudar tudo para elétrico, com os motores e etc. Entretanto, existem soluções hidráulicas pneumáticas que precisam ser mantidas, até mesmo pelo custo. Quando o esforço é muito grande, o pneumático dá fica muito mais barato. Aqui está um exemplo mecânico, tá, pessoal? Por que eu chamei de mecânico? Ele poderia ser considerado mecânico pneumático? Sim, porque a mecânica, diferentemente da elétrica, usa muito mais o pneumático que nós, tá bom? Mas para mim ele é mecânico, porque eu tenho uma força atuando sobre uma área, que é a pressão. Então, se eu estou falando aqui de pressão, para mim é mecânico, mas a pressão lembra fluidos. E aí você pode falar, mas pneumático é assim que funciona. Eu levanto um carro usando a força da pressão sobre a área e aquelas vantagens de mudar a tubulação. Ora ela está larga, ora ela está fina. E aí o esforço muda proporcionalmente, né, e inversamente. Muito bem. Então, mas o que é isso aqui? Está em inglês porque é um catálogo. Foi tirado de um catálogo. Se você clicar aqui nesse link do catálogo, pessoal, está aqui na fonte, automaticamente você vai abrir o catálogo completo para dar uma olhada em casa e entender melhor. Mas o que ele é? É algo que a gente usa muito na nossa área, que é um end. Então, por mais que vocês não saibam, e eu quero que coloquem no chat quem nunca tinha pensado nisso, existe um processamento de sinal que eu não me interesso ler qual pressão é, quanto que deu a pressão A, quanto que deu a P1, quanto que deu a P2. Eu quero só uma informação. Eu tenho um E entre elas, eu tenho um O entre elas, eu poderia fazer um NAND, eu poderia fazer as duas juntas deu maior que um valor, uma comparação, né? Então assim, ou uma é maior que a outra, eu posso fazer qualquer lógica aritmética entre as pressões e fazer isso sem precisar de um microcontrolador atuando lá, entendeu? Sem eu precisar ler as pressões. Eu faço mecanicamente algum tipo de mecânica mesmo aqui, que me deu o resultado. Então, eu achei interessante esse exemplo. Coloca eu aí quem achou interessante esse exemplo, que nunca tinha pensado em algo assim. Só para a gente ter um feedback aqui. Quem quiser comentar agora é uma boa hora também. Bacana, bacana. Eu achei bem interessante esse exemplo também. Então tá aqui, processamento de sinal. Eu medi o sinal, eu tenho a informação, mas eu não quero mostrar isso para o cliente ou para o usuário final. Eu quero então pegar esse sinal medido e dar o que ele quer. De que adianta eu apresentar a pressão se ele não quer a pressão? E aí, isso aqui é muito útil para fazer alguma tomada de decisão em atuadores. Lá quando vocês já tiveram a matéria de ladder, né? Programação lógica de CLP? Sim ou não? Aí no chat mesmo, se quiser. Não. Ah, tá. Lá vocês vão ver ladder. Eu não sei se eu falo ladder ou ladder. É uma linguagem de programação lógica que usa muito a álgebra booleana de novo. Então, aquela matéria lá do segundo período vai ser muito exigida em ladder ou ladder. E aí você vai aprender a programar CLP. O CLP não está preocupado em medir alguns sinais. Alguns sinais ele só quer saber se é maior ou menor, se é um E, se não é um E, para tomar uma decisão de liga, desliga ou de controle mesmo P&D. Então o CLP ele é muito útil e mostra a importância dessa parte de processamento de sinal antes mesmo de você usar um analógico digital para trazer para o mundo digital a informação. Aqui tem um outro exemplo
de processamento de sinal, a gente usa muito o amplificador operacional em instrumentação. Quando a gente fala de comparador, observa que o comparador não está ajudando a medir. O comparador, como o nome diz, ele está querendo comparar as entradas. Então você tem duas entradas. Nesse circuito aqui foi colocada uma entrada de 3 volts, né? E na outra entrada, que é esta segunda que está em verde, que é a entrada que seria da variável, digamos assim, eu substituí a variável por uma chave que vai mudar o estado dessa entrada, ok? Se a chave estiver fechada, eu vou ter todos os resistores. Senão eu vou ter só o resistor menor e a tensão cai, ok? Então observa que eu vou comparar. Chave fechada, tá tudo bem, tá ok. A tensão da entrada negativa tá maior do que a tensão da entrada positiva. Agora, se eu abrir a chave, inverte. Opa! E aí eu posso tomar uma decisão até mesmo no meio do meu processo industrial. Ficou bem claro aqui que ele não faz parte do circuito de condicionamento de sinal, mas ele mudou totalmente o assunto. Ele saiu de um valor medido analógico para um medido, uma informação digital, podendo ser usado ou não por um microcontrolador ou diretamente num dispositivo de acionamento para ligar e desligar algo. Feedback aí, pessoal? Tá tranquilo? Então, se a gente pegasse esse circuito aqui e encaixasse esse circuito com o anterior da aula passada, ou seja, da aula 1, aula 2, perdão, você teria um circuito mais complexo e a informação como um todo. Você fez a medição do sensor e depois uma comparação para dar uma informação de 0 ou 1 lá na frente. Observa que aqui você sai do analógico, você processa o analógico e chega num digital sem o uso de um conversor analógico digital. É bem interessante isso também. Estou passando, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Lembrando que essas aulas aqui, elas são bem simples e a participação ajuda a gente a enriquecê-las. Senão a gente vai falando das informações, colocando as informações, ela não vai virar conhecimento sem a discussão. Sinais digitais agora, ok? Só que agora, respondendo ao Natan, via hardware. O que é um processamento via hardware? Observe que eu fiz todo um processamento aqui. Eu tenho um sinal digital, que é um número binário, por exemplo, 00, que é o que está aqui. Você pode clicar aqui, eu estou usando o EverCircuit de novo, não sei se vocês perceberam, mas provavelmente sim. Se vocês clicarem aqui nesse simulador, ele vai alterando os valores. E aí, esses valores alterados serão desenhados no circuito aqui. Qual que é esse circuito aqui, Natan? Vamos lá. Qual que o senhor fala? Desse tema que a gente está falando, esse que eu grifei aqui, eu sublinhei, eu risquei em volta, que é o LCD. O LCD é considerado o quê? Condicionamento de sinal, processamento de sinal ou apresentação de resultados ou dados? No caso, eu acho que o display seria para mostrar os dados. Esqueci como é que o senhor falou? Exatamente, apresentação de dados. Apresentação de resultados. Isso. Exatamente. E não é porque ele é um CI, né? Ele é um circuito integrado, parte do circuito, os LEDs estão desenhados lá dentro, né? Os resistores, caso haja, estão lá dentro, né? Então, se você olhar que ele é um CI, isso não deixa de ser um hardware fazendo a apresentação de resultado. Tá ok? Sim. Uhum. Então, você poderia fazer isso aqui comprando LEDs como é que chama? Em segmentos, né? Segmentos de reta. Tem LEDs de segmentos. Tem LEDs pontuais e tem LEDs de segmentos. Se você comprar 7 LEDs em segmentos, você pode montar esse circuito. E ele é para apresentação de resultados. E você vai vender isso aí como painel. Vende bem. Vende bem em restaurante, vende bem em estacionamentos e etc e tal. Já aqui no meio, que eu vou até alterar a cor de novo, aqui no meio, esse aqui é outro circuito. Esse circuito aqui, que eu grifei agora, ele é de quê, Natan? De processamento. Exatamente.
esse aqui é de processamento. Observa que aqui atrás eu já tenho ele digital, então eu já usei um AD para fornecer isso aqui. E agora eu estou aproveitando e fazendo via hardware o processamento de sinal. Professor, mas qual a vantagem? Se eu já tenho ele no computador, qual a vantagem? Nenhuma, Natan, nenhuma. Se ele já está processado, se ele já foi para dentro de um microcontrolador, não tem sentido eu gastar essas portas NOT, OR e AND para fazer o processamento. Entretanto, pense no exercício, na figura do slide anterior. Na figura do slide anterior, eu gerei um sinal digital a partir da comparação de dois sinais. No slide anterior ainda, eu poderia gerar um digital a partir de duas pressão. Tá entendendo isso? Sim. Eu poderia não ter um microprocessador lá e mostrar um resultado. Enfim, né? Eu tenho uns sinais digitais e eu mostro o resultado. Tudo bem? Tranquilo. Fica muito mais barato, né? Toda solução via hardware tem algumas vantagens indiscutíveis, que é o preço, consumo de energia, né? E a facilidade de fabricação em massa, né? Você vai fazer uma produção em série e entregar algo bacana. Sempre que você puder dar uma solução somente via hardware, ela é bem rápida também. E assim por diante. Não perde tempo de processamento de CPU, né? Posso seguir, pessoal? Tá tranquilo aí? Entenderam aí o exemplo de hardware? Tá bem respondido? Então, software é fácil, né? Vocês viram muito em PDS, então eu trouxe um exemplo bem simples, né? Vamos supor que eu tenho um AD e, na verdade, um AD com dois canais. Um canal eu vou conseguir medir uma tensão em volt, em outro canal eu vou medir uma corrente em ampere. Então eu tenho duas variáveis de entradas medidas, que passaram lá pelo seu condicionamento de sinal e também pelo seu AD. Chegou aqui, eu tenho agora esses dois sinais em digital, no software. E mais o cliente quer saber qual que é a resistência equivalente. Então eu vou imprimir, a resistência é tal. Faltou eu imprimir aqui, faltou o capricho, né? Mas o ômega é um pouco complicado de fazer. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Alguém quer citar algum exemplo de processamento via software que já fez ao longo do curso? Professor, Sim. é só uma outra dúvida. Por exemplo, se eu pego um sinal analógico, aí eu coloco ele num microcontrolador. Aí eu pego esse sinal, converto ele pelo ADC e nisso eu mostro em um display. O processamento vai ter sido feito via hardware ou software? Você leu o que exatamente? Eu li um Você sinal, falou uma um tensão. sinal, sim, mas vamos colocar números aí para a gente entender. O sensor lá era tipo um piezoelétrico com ponte de Winston, com amplificador, tudo ali condicionamento lá atrás no hardware. Aí Isso. entrou no AD, né? Entrou no AD. Entrou no AD. Ele entrou no AD e você recebeu um valor de 0 a 1023, lá do Arduino padrão, Isso. certo? Isso. Esse de 0 a 1023, ele está cru. Você vai processá-lo. Então, converter ele em algo que seja realmente relacionado à prática do sensor, seja massa, seja tensão, seja tempo, que você está realmente medindo, isso tudo é processamento. Entendeu? Fazer a regra de 3, a conta, se ele é linear ou não é, pode não ser linear, tá? Então, toda essa conta, ela é 100% associada ao processamento. Se você está fazendo um processamento via software, que é muito mais, entre aspas, fácil. Veja, o fácil não quer dizer barato, tá? Se você tiver uma solução via hardware, provavelmente ela vai ser mais barata. Mas o engenheiro, para dar a solução via hardware, ele vai gastar muito mais fosfato do que o engenheiro que vai dar a solução via software. Veja essa minha solução via software aqui, não foi trivial. Como eu faço divisão via hardware? Entendeu? Entendi. Não quer dizer que não dá. Claro que dá, senão o computador não faria todas as operações que a CPU tem na sua ULA, né? Mas, ou seja, aqueles circuitos já foram implementados para fazer todas aquelas operações. Só que é muito mais fácil programar uma CPU pronta do que fazer uma CPU específica para algum caso. Entendeu a ideia, né? Entendi. Mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Os demais aí, hoje estão com sono. Pessoal, eu queria que vocês perguntassem algo relacionado ou
contribuísse com algo. Tipo, eu fiz um trabalho, usei um condicionamento de software. Identifique o condicionamento de sinal, o processamento de sinal. Identifique esses dois temas que a gente já viu. Professor, Sim, Guilherme. acho que no curso a gente fez, assim, do mais próximo até o início do curso, né? O mais próximo Aham. de nós até o início. A gente fez um processamento, lá em PDS a gente fez um processamento de uma onda sonora. Isso foi em Python, né? Então creio que foi em software. E também a gente fez usando o Assembly, né? Ah, é? Vocês compararam os dois, não? Ah, não. Você fez outro, é outro trabalho, né? Não era Sim, comparando sim, a resultado, gente, a não. gente fez com o Assembly na matéria do senhor, na outra matéria, né? Ah, tá. Você lembra qual que foi o seu trabalho? Que você fez O o meu processamento? trabalho, sim, sim. O meu trabalho foi a medição de uma terra, né? Eu trouxe um potinho de terra. A umidade? Aí, oi? Foi Perdão? umidade, não? Você estava medindo o quê? Sim. Foi basicamente a umidade, só que eu estava medindo a resistência do solo, né? Entendi. Então, se Ah, foi desse a uma resistência, resistência. Entendi. isso, perfeito. Se fosse uma resistência muito alta, seria que o solo não estaria aguado, né? Não Pois estaria com a é. umidade correta. Aí eu setava o parâmetro de threshold, né? Legal, legal. Você lembra como é que foi o processamento? A solução do processamento via Assembler lá na época? Pois Se é, você lembra assim, a dificuldade que foi de fazer o software, pensa se você fosse fazer isso, essa medição, somente em circuitos e já apresentar em resultado de circuito. Você teria que bolar todo o hardware. Ou seja, você estaria fazendo um multímetro. Entendeu a ideia? sim, Na entendi. verdade, um ohmímetro. Qual que você acha que foi mais fácil? Entendeu? Multímetro ou um ohmímetro, qual que é mais Não, fácil? fazer um ohmímetro para medir a resistência daquela terra, um terrômetro, sei lá, Sim. ou aquela experiência que você fez com o Assembler. Qual que você acha que você tem mais facilidade para fazer? Eu achei, Você é mais pessoalmente, hardware ou você é mais software? Essa é a minha pergunta inicial, né? assim, o Assembly, ele é uma linguagem, assim, falando do Assembly, né, do Assembler, a parte Assembly mesmo, né? Programação. Eu tô querendo Eu, primeiro comparar hardware com software. Não me importa a certo, certo. linguagem. Você poderia trocar por um C. Beleza. Não, então, passar as informações pro Assembler não é difícil, pelo menos eu não achei, né? É porque você tem que ligar lá uma porta, eu esqueci como faz isso, mas o conceito eu lembro. Tinha que ligar uma porta lá para poder ter a passagem de informação, né? Achei diferente. Achei bacana, né? Achei até mais tranquilo do que montar o circuito em hardware em si, porque eu precisei aprender mais sobre o 555, né? Sim, Para poder processar o dado da maneira que eu queria e fazer uma onda, né? E sim, aí sim. mandar isso pro Assembler, né? No caso, eu tinha feito no Arduino, Entendi. mas depois eu fui e refiz aqui em casa no Assembler. E realmente, assim, em questão de software, eu acho que é mais tranquilo, né? Por só ter que saber poucas coisas. Isso, é Mas, esse o ponto. assim, Esse era o ponto que eu queria. Se você for dar uma solução de software, não sei se todo mundo percebeu, mas apresentar uma solução para o seu cliente via software, se você puder pôr um microprocessador lá, ou um microcontrolador, até mesmo um microcomputador embarcado, se você der uma solução via software, o seu trabalho é mais fácil. Não é melhor, mas é mais fácil. O melhor tem que avaliar várias coisas. Tudo depende do que é melhor. Melhor para o cliente é mais barato. A engenharia por trás de fazer um software, ela é menor, é mais fácil. Você não precisa nem ser engenheiro para fazer software. Já para você dar uma solução via hardware, normalmente quem não é engenheiro da área não vai conseguir fazer. O conhecimento necessário é muito maior. E o traquejo para poder dar uma solução, ou seja, já resolveu muito exercício de eletrônica para poder dar uma solução via hardware. É isso que eu estou querendo pescar aqui. O hardware é muito mais difícil, ou seja, a mão de obra da pessoa que vai fazer a solução via hardware, ela é mais qualificada e normalmente paga-se mais para ela. O software, quase todo mundo faz, então paga-se menos para ele. O software, o cara vai entregar primeiro algo mais caro. O hardware, o cara vai pegar mais tempo fazendo. E quando entrar em linha de produção aquele hardware, como todo hardware, ele acaba sendo mais barato.
porque eu só vou precisar do hardware depois, eu não vou precisar de um engenheiro programando de novo ou corrigindo. Então, é isso que vocês têm que pensar, são coisas bem distintas, mas as duas soluções são válidas. Sempre que possível a gente foge para o software. Por quê? Porque é mais fácil. Fez sentido para todos aí? Sim, fez. Beleza. Então, outros exemplos, né? O que nós temos mais de exemplos aqui, né? Nós temos aqui, agora entra bastante em PDS, não sei se vocês trabalharam com isso, processamento de imagem, vocês fizeram lá, não? Alguém fez processamento de imagem? Ninguém? Sim? Outros não? Uma vez, beleza. Ok. Esse, para quem já está dominando o Python aí, o Python tem uma biblioteca muito boa para fazer processamento de sinal. Quem usa o Octave MATLAB também já tem pronto uma biblioteca muito boa, ou seja, o esforço do programador de software, além de ter sido reduzido por ser software, ele foi ainda mais reduzido porque já tem a biblioteca pronta. Você só usa. E aí você faz o processamento de imagem. Mas para que serve o processamento de imagem? Melhorar o foco, né? Você usa um processamento de imagem, aquela câmera de segurança que pegou o flagrante de um vilão, você pode processar a imagem para tentar identificar melhor o rosto e assim por diante. Além disso, nós temos aqui também como comparar a imagem. E aí, identificação biométrica, ou seja, impressão digital, facial e etc. O que ela é? Ela é processamento de imagem. Só que ela compara. Ela gravou antes um padrão e compara. Você pode regular essa comparação, falar assim, não, eu sou muito rígido nessa... Né? Se você tem uma espinha na testa naquele dia, você não entra na sala, porque você foi rígido, entendeu? Ah, não, eu não vou ser muito rígido, mas o seu irmão entra também, entendeu? Porque ele é parecido com você. Entre aspas, assim, tem que deixar bem claro que a segurança disso aqui depende do quão o quão igual você quer o bitmap que foi levantado daquela imagem. É interessante vocês darem uma estudada nessa parte de processamento de imagem, principalmente quem não fez trabalhos lá em PDS disso, para conhecer bem o vetor não, a matriz que é a imagem, porque se um dia você precisar cair no mercado de trabalho e processar a imagem, você tem um diferencial muito grande, quase ninguém se importa em aprender isso. Olha essa segunda aqui, ó, ler informações da imagem. O que é ler informações da imagem? Lá em Furnas, eles têm um equipamento totalmente antigo, obsoleto, mas de boa precisão. Eles não vão abandonar o equipamento. O equipamento, ele tem um monitor, ele está integrado ao equipamento, o monitor faz parte dele, e esse monitor, ele tem várias linhas. Eu vou fazer só algumas, tá, pessoal? Mas acredite, ele tem várias linhas, a ponto de fazer quadriculado. E ele é bem isso, ele é uma câmera, você coloca o dispositivo que você vai medir. Quem é o dispositivo? É uma peneira. Vou fazer uma peneira bem meia boca aqui. Uma peneira para a área de construção civil, usado para peneirar aquela areia lá. Existe uma especificação, a peneira tem que ter, para ela ser validada, ela não pode ter não sei quantos quebrados, não pode ter 2 quebrados um perto do outro e etc e tal. Isso aqui é coisa séria. Senão, a areia fica prejudicada, a mistura com o cimento fica prejudicada e o prédio cai. Parece que é pouca coisa, mas não é. Ok? Então, Furnas tem um laboratório para calibrar peneiras. Você põe a peneira no dispositivo, você vai ver aqui a peneira. Esse dispositivo é um tipo de lupa, tá? Ele tem câmera, ele passa por uma lupa de processamento e te mostra lá. Só que como que funciona a leitura hoje? A leitura hoje é o cidadão, a pessoa, a mão de obra técnica cara, olhar para esse monitor e identificar o número ou contar o número de eu não sei como que faz, de araminha arrebentado. Pode ser assim, né? Observa que a calibração disso daí é cara, o serviço é caro, porque você tem uma mão de obra cara, não está automatizado e a pessoa tem que ficar lendo. Obviamente, existem equipamentos caros, mas não tão caros ao longo do tempo quanto uma pessoa fazendo isso. Existem equipamentos caros que já
faz essa leitura e a contagem, porque nós sabemos que é possível programar a máquina para fazer isso. Entretanto, Furnas quer uma solução mais simples. Poxa, eu não posso bater a foto aqui e você fazer um software que processe a imagem, né? Processe a imagem e me dê quanto que ele viu de imperfeições? Levanta a mão aí quem se acha capaz de fazer hoje esse serviço que Furnas pagaria muito bem para você. Vamos lá, põe eu aí. Por quê? Porque não fez a matéria de processamento de imagem e não exercitou essa parte de fazer o processamento de imagem. Se você aplicar um filtro, você vai perceber as linhas e as outras linhas. Essa linha da peneira ela é posicionada para ela bater com a linha do monitor. E aí, quando não bater, você percebe visualmente. É bem simples assim. Então, olha que interessante que é. Você faz para a leitura. Quer um exemplo ainda melhor? Você tem um instrumento lá digital. Esse é mais barato, porque o software é mais fácil de fazer. Desafio vocês a fazerem esse. Você tem lá um equipamento antigo, que também é com dispositivo LCD. Desculpa, LCD não, de 7 segmentos. Você vai bater uma foto desses dispositivos de tempo em tempo e anotar os valores medidos. Por quê? Porque o dispositivo que está aqui, ele não tem comunicação. Ele não é capaz de fazer a transmissão do valor medido. Mas a pessoa não quer trocar o medidor dele, porque ele tem uma boa precisão e exatidão. Então você vai fazer um processamento de imagem, você vai pôr uma câmera na frente e vai programar um computador ou um microcontrolador para bater foto de tempos em tempos e este sim vai mandar a informação lá para frente. Alguns equipamentos antigos analógicos são bem caros, tá, pessoal? Não dá para trocar só por trocar assim, não. É mais barato colocar aí um Raspberry batendo foto ali. Então é para isso que serve, tá ok? E aí você vai poder programar usando toda a biblioteca em Python, se for, por exemplo, um Raspberry. Voltando aqui, o último item, filtrar uma imagem. O que é filtrar uma imagem? É tirar partes dela baseado nos padrões que estão presentes. Pode ser eu não sei se vocês fizeram alguns exercícios de filtros lá em processamento de sinais. O filtro permitia tirar uma parte, por exemplo, você tira a parte verde, tira a parte colorida. É bem fácil de fazer depois que você entendeu como funciona a matriz de imagem. É bem simples de fazer, né? Professor? Sim. A gente não viu o processamento de imagem PDS, mas eu acho que inteligência artificial teve alguns trabalhos que a gente usou treinamento de máquina, né? Lógica booleana fuzzy, para treinar a máquina e gerar uma saída mais rápida, né? E Entendi. talvez até precisa. É um assunto bem distante do processamento, né? Apesar da inteligência artificial ter que processar algo, né? É um processamento via software. É o único em comum ali, né? Agora, se você ensinar a máquina a identificar pessoas, por exemplo, que é essa parte aqui, comparar, né? Você colocar um processamento, ele vai lá, ele identifica a pessoa e chama pelo nome, fala bom dia, por que não? Aí é legal, entendeu? Você juntou os dois agora. Tudo bem? Vamos sair da imagem e ir para o vídeo, né? Eu poderia ter posto aqui o áudio. Vocês fizeram trabalho de áudio, né? Alguém comentou aí. Vou mudar aí da imagem para o vídeo. O que nós temos aqui no processamento de vídeo, né? Vocês já instalaram aqueles aplicativos de medição de comprimento, medição de velocidade, medição de aceleração? Você faz a filmagem de alguém passando e o seu celular estima a velocidade, o comprimento ou até mesmo a aceleração. Alguém já viu? Eu aí no chat, por favor. É só pesquisar nas lojas aí, acho que tanto para Android quanto para iOS, você vai encontrar esses dispositivos aí. É bem interessante. Como que ele funciona? Uma parte, obviamente, não existe processamento de vídeo sem imagem, tá? Então a de imagem está aqui dentro, porque vídeo é uma imagem. Só que o vídeo tem a vantagem, tem os quadros. Então você tem uma imagem agora, uma imagem daqui a pouco, e se você filmou em 60 quadros, você tem uma coisa, 120 outra, se foi 30, 15 outra.
são os quadros mais comuns de se usar em filmagens. Então, se você sabe que de um quadro até o outro quadro levou 30 Hz, né? Você tem que fazer a conta do tempo, né? Frequência, né? Eu já tive até problema assim, de achar um absurdo o aluno não saber essa fórmula, mas eu vou parar de ser assim, né? As pessoas podem não saber, né? Mesmo fazendo o final do curso de engenharia, né? Não é aceitável, não é admirável, mas a pessoa pode chegar ao final do curso sem saber que essa fórmula existe. Frequência é o inverso do período. Então, se você tem 60 quadros por segundo, nós estamos falando em 60 Hz, né? Você inverte, você tem aproximadamente 16,666 milissegundos, certo? Então, você sabe que você vai ter a cada 16, vou pôr um 16 aqui, aproximadamente, a cada 16 milissegundos aproximadamente, você muda de quadro. Se a pessoa estava no ponto A e foi para o ponto B e tem algum tipo de marcação em que diz que do ponto A até o ponto C, não precisa ser o ponto B que a pessoa foi, um ponto C qualquer, a distância é de 1 metro, você faz a regra de 3 e sabe quanto que ela andou. Se você sabe quanto que ela andou em quanto tempo, você sabe velocidade. Se você sabe que ela estava parada e ela correu, você pode determinar uma aceleração. Tudo estimado. E não é uma medição precisa, porque tem ainda a distorção da imagem e coisas do gênero. Mas hoje em dia usa-se muito vídeo e quanto melhor a câmera, melhor a precisão das informações colhidas. Alguém aí não conhecia esses aplicativos aí? Já estão prontos para uso. Beleza, então agregou. Alguém tem mais exemplos? Porque eu só trouxe esses. Alguém quer colocar algum exemplo mais? Antes da gente ir para os finalmente? Não? Ok. Então tá. Vamos para a melhor parte. O que eu vou fazer, professor? Como que eu vou aprender o trabalho para casa, né? O trabalho para casa, na verdade, é um experimento para você praticar. Ele vai ajudar a fixar. Lembrando aí a fala do Guilherme, o Guilherme comentou que não lembra mais, ele sabe o conteúdo, provavelmente sabe os livros, vai pegar o livro, vai relembrar tudo e vai conseguir fazer o seu programa em Assembler. Entretanto, ele não sabe mais. Por quê? Porque provavelmente do período que ele fez a hoje, ele nunca mais usou. Se você não usa o que você aprende, você vai esquecer, né? É uma coisa bem simples assim. Você pega uma parte da matemática que você nunca mais usou e que você aprendeu lá atrás, você não lembra mais. Você pega uma parte de português, biologia que você nunca mais usou no seu dia a dia, você vai esquecer. Então a maneira que o cérebro faz para guardar a informação é baseado no uso. Se você não usa, ele vai jogando fora, não tem por que gastar energia com aquilo, né? Então, o que nós propomos aqui? Vamos fazer uma pesquisa de algum processamento de sinal já implementado. Você não precisa criar nada novo. Você pode usar os exemplos falados aqui e fazer sozinho? Pode. Afinal de contas, nós estamos no 7º período ou mais e já somos praticamente engenheiros. Então, vocês podem dar a solução própria, não precisa copiar. Mas, né, querendo andar mais rápido, porque é só uma semana, pode pegar algo implementado, dar uma estudada nele e então reproduz uma parte ou o todo, se for possível, tentando fazer algo em uma simulação ou software, né? Essas simulações ou softwares que nós temos aí gratuitos hoje, que são bastante, né? Então, qual que é o intuito dessa aula, desse trabalho? Desse trabalho é fixar e identificar melhor o que é processamento. Não precisa ficar focado em processamento de software. Seria interessante você fazer uma pesquisa de processamento de hardware, para dar uma destravada no seu hardware. Fica a dica. É só assim, não adianta você ficar só exercitando o que você já é bom, né? Lembrando que se você for fazer software, no mercado de trabalho, muita gente já faz software, você tem muitos concorrentes, muita gente já é bom nisso. Então, se você ficar bom em hardware, é um diferencial. Alguma dúvida sobre o trabalho? Não? Ok.
Estou encerrando então a gravação. Pode perguntar, perdão. No caso, vai ser um relatório técnico também ou vai ser algum outro Igualzinho. modelo? Lá no Moodle, bem lembrado, obrigado, eu não comentei. Lá no Moodle está especificado melhor, tá? E por fim aí, esse material aí foram as pesquisas, o único link que eu peguei foi aquele lá, o resto eu usei o próprio EverCircuit e implementei o circuito, tudo bem? Mas, como em todas as aulas, no plano de ensino lá, nós temos as referências que trata do assunto. O livro do Doom, ele fala mais sobre esse assunto de processamento de sinais e etc. Só que ele fala também dessa forma que eu falei, bem superficial. A única vantagem é que ele tem mais exercícios e implementações de hardware como exemplo. Vale a pena dar uma olhada. Né? Ok? Mais alguma pergunta? Estou encerrando então a gravação aqui de hoje. Agradeço a presença de todos. Vão com Deus.